Vamos aguardar aí mais posicionamentos aí, daqui a pouco, novidades aí, Giovana vem trazendo informações aí pra gente. Eu só quero continuar aqui a nossa transmissão, mas agora trazendo então aqui pra gente, né, o nosso entrevistado, o professor aí, Marcos Vinícius, que está chegando aqui para falar com a gente, professor de Relações Internacionais. Em primeiro lugar, professor, a 1h57 da manhã, meu muito obrigada por aí se prontificar em trazer sua informação, sua visão aqui diante de uma situação tão, né, triste, infelizmente, que ninguém queria que tivesse acontecendo. Mas muito obrigada por estar sempre aqui com a gente da BMC News. É um prazer recebê-lo nessa cobertura especial. Muito bom dia, boa noite. Eu não dormi, então para mim ainda é boa noite, mas um bom dia aí para você. Olha, eu dou aula online para os chineses sempre. Então eu aprendi que de madrugada trabalho eu e guardas noturnos, né? Então, e agora eu descobri também que o pessoal da mídia trabalha intensamente à noite. Então, é um prazer estar com vocês, embora numa noite histórica e trágica ao mesmo tempo. Exatamente. Professor, eu estava até ouvindo, né, muito bem as suas explicações essa semana, você que estava participando aí na nossa programação e ouvindo muito, né, os seus pontos. Inclusive, eu tenho até um caderninho aqui, está até do meu lado, eu acho que eu anotei exatamente toda a sua fala aí para eu entender mais sobre essa situação. E eu lembro que o Rafa fez uma das perguntas, né, na prática, o que a gente poderia ter, né, diante das sanções, dessa questão toda dos Estados Unidos fazendo essa pressão. Agora, um fato concretizado, né? A Rússia realmente tendo aí invadido esse território ucraniano. Eu vou fazer para você a pergunta que eu acabei de fazer para o Cabral. O Cabral passou, falou que não iria responder. Mas você acha que os Estados Unidos entra agora realmente nessa guerra para brigar, vai para cima, ou ele continua mais aí realmente apertando a Rússia só com essas sanções, pressionando aí por um acordo mais diplomático, não existe mais, né? Mas por uma forma que essa guerra pare, ou você acha que não, Estados Unidos deve ir realmente para o combate? Posso fazer uma correção técnica? Uma coisinha claro, que é o que total. você vai ver você vai ver o Vladimir falando, né? O Vladimir Putin mencionando. A invasão é considerada, né, no direito internacional quando você entra no país, no território, e este país lhe é hostil. Ele é hostil à sua presença. Foi por essa razão que, antes de tomar qualquer medida, o Putin fez justamente o reconhecimento das duas repúblicas, que são russas, não é? A maior parte da população, e isso passa a ser entendido como uma intervenção a pedido dessas duas repúblicas, justamente para tratar de uma situação que vem se arrastando desde 2014, sob a alegação de genocídio. Então você vai ter esta tecnicalidade aí, esse aspectozinho aí, essa tecnicalidade, esse aspecto técnico aí que vão mencionar, justamente para ele dizer que não é invasão, e você vê, por outro lado, os Estados Unidos enfatizando constantemente o termo invasão, não é? Justamente porque muda toda a perspectiva da forma como você vai reagir a isso. Agora, as sanções não funcionam, né? Elas funcionam Qual é o termo correto? se forem... Então, não, essa que é a questão, porque a atuação da Rússia aí pode ser, e o presidente Putin falou isso, que foi um pedido de uma das repúblicas. Então será uma ação humanitária, provavelmente, para impedir que houvesse a piora da situação dos russos que se encontram nesse território. Então você vai ver que ele vai dizer que não é ocupação, não é invasão, mas foi aí o discurso de que é justamente para ajudar as duas repúblicas a evitar uma tragédia maior como um genocídio. Então você vai ver, é a dinâmica, este é o discurso que ele tem utilizado para a sua opinião pública e é um aspecto técnico do direito internacional, e é por essa razão que quando vieram as sanções, elas não vieram na sua força total, porque não era uma ocupação. Não é? Ele simplesmente fez ali ele utilizou esta filigrana
que existe, mas ele fez isso de uma maneira tática e... Agora, sanções, elas funcionam se elas durarem pouco tempo e tiverem uma intensidade muito grande. Porque as sanções, elas têm um aspecto positivo e um aspecto negativo. Qual é o aspecto positivo? Bem, você transforma a pessoa no outro país no seu aliado. Então, se você está sancionando algum país, a população daquele país que é afetada por essa sanção, em princípio, vai cobrar do seu governo a mudança na estratégia justamente para se livrar daquela sanção. Então você tem isso. Só que quando eu faço uma sanção comercial e quando eu não permito que determinados produtos sejam vendidos, os países exportadores de produtos para este país que está sendo sancionado perde economicamente. Então você passa a ter também um prejuízo, porque um dos fenômenos que acontece é que quando você passa por uma sanção, os países começam a buscar formas alternativas de produzir aquilo que não estão recebendo. Então você vê, às vezes, a aplicação até daquele princípio de substituição de importação, você começa a produzir localmente porque você não pode importar, ou você encontra, e sempre existe alguém disposto a fazer algo errado, você começa a encontrar fontes alternativas. E um exemplo que eu sempre dou é que eu estava em Cuba, fui tomar uma Coca-Cola, e a Coca-Cola, eu falei, Coca-Cola em Cuba não deve ter, né? Mas você vai no hotel, tinha Coca-Cola, mas vendo, né? Então você vai, e acredite ou não, eu fiz uma visita há 2 ou 3 anos na Coreia do Norte e tomei Coca-Cola, né? E você pensa em todas as sanções que existem. Então os países descobrem formas alternativas. E como a Rússia vem sob sanções já há algum tempo, seja por causa da Geórgia, seja por causa da Crimeia e da Ucrânia em 2014, os russos já aprenderam a conviver com isso, né? Já fizeram a substituição de importação, já fizeram aí a forma de abastecer o seu mercado. E tem um outro fator importante aí, que é o grande elemento que altera esta equação, é que os russos, se fosse em 2014, eles não poderiam ter esse tipo de atitude, porque eles não tinham, talvez, o relacionamento que mantém hoje com a China, que ajuda e fortalece os russos no sentido de que eles podem ter aí uma tranquilidade nas suas ações nesse sentido, porque se houver aí necessidade de exportar petróleo, se os europeus não consumirem petróleo ou gás natural, os chineses podem entrar e consumir. Então, isso altera muito da equação. E você vê, a prova disso é que a ação do Vladimir Putin aconteceu somente depois que a Olimpíada de Inverno de Beijing acabou, né? Uhum. Nunca foi antes. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Cabral tem pergunta, Cabral. Pode fazer, fica à vontade, Cabral. Uma pergunta aí sobre diplomacia. Eu vou ler um texto de meio minuto e eu faço a pergunta. As Forças Armadas Russas não realizaram ataque de artilharia ou aéreos nas cidades da Ucrânia. A infraestrutura militar está sendo atingida por armas de alta precisão. O anúncio foi feito na quinta pelo Ministério da Defesa da Federação Russa. Aí eu faço uma pergunta: esses ataques, se partirem da Rússia, é considerado confronto? Se partirem da área ucraniana lá, que ele considera agora como área Rússia, é não considerado confronto? Como é que entra o termo confronto nesses ataques fora daquela região protegida? Veja só, porque se o ataque, novamente, é uma questão de filigrana quando você vai analisar. Se você tem uma força externa atuando dentro do seu país a pedido do seu país, em princípio aquela força externa está fazendo e agindo sob a sua direção, não é? Então como você tinha ali a independência, quando ele reconhece a independência, ele transformaria isso num conflito da República com a Ucrânia, daquela nova República com a Ucrânia, né? Porque se não tivesse isso acontecido, poderia ser considerado até uma guerra civil que você estaria enfrentando nesse momento.
Então, é um aspecto muito complicado, mas que não afeta e não traria, e essa é a grande pergunta, não traria a OTAN para dentro do conflito, porque a OTAN só entraria neste conflito se uma bala dessas, por exemplo, atingisse a Polônia, ou um míssil caísse em algum país membro da OTAN. Então, a pergunta faz sentido quando você vê quem é que está promovendo aqui a guerra. Mas se a ação acontecer a partir da República, a pedido, em princípio é um ato daquela República, e é como se aquele país tivesse contratado os russos como mercenários nessa questão. Agora, do ponto de vista internacional, sempre vai ser considerado uma ação russa, tudo isso. Rafa, tem alguma pergunta? Fica à vontade. Tem um monte. Eu tenho um monte. O professor Cessai, novamente, muito obrigado por estar aqui conosco na BMC. O professor, inclusive, da última vez que veio no Top News, eu até brinquei, né, que ele estava cansado de ver minha cara, porque toda vez que o mundo estava perto de acabar, era na hora do Top News, onde a gente está no ar. Então, o professor, novamente, seja muito, muito bem-vindo. A gente viu uma movimentação muito importante na declaração dos membros da ONU, no Conselho de Segurança, todos citando o artigo de que quando a Rússia entrou na ONU, ela não poderia promover algo contra a paz de outras nações. Você acredita que existe aí uma possível consequência da Rússia dentro da própria ONU, talvez a suspensão, a retirada, alguma coisa do tipo, por não cumprir o artigo, talvez o artigo principal de todo o memorando de 1991? Sim, veja só. Também houve, isso foi trazido pelo embaixador da Ucrânia, justamente dizendo que não era continuidade, que a Rússia talvez não fosse legítima para estar ocupando a posição que tinha, mas a realidade é a seguinte: a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e foi o desenho que foi estabelecido em 1945. Então, qualquer ação que fosse contrária à Rússia, em razão da posição que ela ocupa no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como membro permanente, você precisa do consenso para que haja uma ação contrária a qualquer país, não é? Então, nem a Assembleia Geral conseguia alterar isso, porque a Rússia teria a possibilidade de exercer o poder de veto para que a discussão desse questionamento cessasse imediatamente. Então, nesse sentido, não pode ser feito nada, porque foi o desenho estabelecido em 1945, em que você teria aí os 5 xerifes do mundo que teriam esta capacidade, quando quisessem, de travar toda e qualquer discussão. A grande dúvida, né, é se esta situação significa e implica aí a Rússia expandindo o seu território. Porque desde 1945 você só pode fazer debaixo de 2 condições. Você precisa que esta guerra seja em legítima defesa e você precisa da autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ora, nenhuma dessas 2 situações seriam aplicáveis agora que está acontecendo na Ucrânia. E é por essa razão que existe esta preocupação do arcabouço legal, justamente para que a Rússia não passe e seja entendido, como o embaixador ucraniano quis enfatizar, que a Rússia é um país que não cumpre as regras e que acha que as regras que lhes são aplicáveis são diferentes daquelas que são aplicáveis a todo o resto das Nações Unidas. Maravilha, eu posso fazer uma aqui? Ô, professor, na sua última, gente, eu estava até aqui tomando um café para me manter acordada aqui, peço até desculpa aqui para vocês, mas vamos lá. Professor, na sua entrevista, eu falei no caderninho, né? Eu anotei uma fala que você me falou aí pro Rafa, que essa crise, ela não é só uma questão de uma ocupação de território, né?
Você trouxe aí alguns pontos comerciais em relação a essa questão, e aí, principalmente também uma questão do interesse até do próprio Estados Unidos no fornecimento do gás para a Europa. Aí você tinha trazido aqui uma informação, um grande enigma que o Trump tinha em relação a Angela Merkel aqui, que por que a Alemanha comprava realmente esse gás da Rússia, dando, de certa forma, ali munição para o exército da Rússia, mas lá na OTAN ela não se opunha, né, na verdade, a essa questão. Aí, levantando todas essas questões, esses pontos, né, eu queria entender duas coisas. Por que só agora toda essa tona, por que só agora a Ucrânia quer realmente entrar para a OTAN? Por que só agora Estados Unidos está se posicionando, na verdade, mais incisivamente a favor da Ucrânia, apesar desse interesse comercial que a gente já sabe que existe aí? E se isso seria uma forma fácil de se... Porque a gente sabe que precisaria de uma infraestrutura muito grande para os Estados Unidos levar esse gás até a Europa. A Europa está meio no meio de um fogo cruzado aí, porque se de repente realmente os russos cortarem o fornecimento, eles ficam sem, né, o aquecimento no inverno. Então, eu queria entender um pouco dessa dinâmica, né, que você disse que não é só territorial, que tem algo a mais por trás. Que você explicasse para a gente aí exatamente esse ponto, por favor. Em primeiro lugar, porque o gasoduto está pronto, né? Ele ficou pronto. Não é? Agora ele está justamente na fase de licenciamento, que os alemães colocaram alguns requisitos na questão de licenciamento. Mas o gasoduto está pronto e deveria começar a funcionar, acho que na metade deste ano já estaria disponibilizado. Esse não é um clamor não só do presidente Trump, já faz tempo que eles têm falado sobre isso. Inclusive, a Condoleezza Rice fez um discurso, deu uma entrevista naquele programa, o programa da CNN com o Fareed Zakaria, dizendo o seguinte: olha, os europeus deveriam dar um checkmate na Rússia e comprar o petróleo e o gás natural dos Estados Unidos, né? Então, a gente sabe que a logística poderia tomar um determinado tempo, coisa parecida, mas obviamente que haveria aí a possibilidade dos Estados Unidos compensarem e produzirem o suficiente para atingir o mercado europeu. Veja, com a saída da Rússia, os americanos ganhariam pelo menos 40% do consumo de petróleo, de gás natural do continente europeu. Isso é uma quantidade enorme de recursos que entraria nos Estados Unidos, e importante quando nós analisamos a questão econômica global. E os americanos sempre viram com muita antipatia por que os alemães têm esta reticência com relação à compra do petróleo e compra do gás natural, e por que os alemães estavam fazendo isso. E a grande questão aí é que era um ponto de vista econômico. Os alemães achavam que era importante manter a Rússia tranquila para que justamente a Rússia não tivesse ideias de querer expandir ou de fazer uma guerra contra a Alemanha, justamente porque você não mata o seu cliente, você não faz guerra contra o seu cliente. Então, essa sempre foi a justificativa quando os alemães olham para essa situação. Mas existe um aspecto comercial muito importante e relevante em tudo isso. E por que acontece agora? Bem, porque o gasoduto está pronto, e não é porque a Ucrânia viria a se tornar imediatamente membro da OTAN, porque esse pedido também já vem desde 2008, quando disse que a OTAN deveria ser um parceiro estratégico, a Ucrânia deveria ser um parceiro estratégico da OTAN, só que não aconteceu, né? Porque não dá para você colocar como membro da OTAN um país que tem uma parte do seu território ocupado, uma parte do seu território que está numa situação de guerra civil, e que você teria do outro lado, imediatamente, uma potência nuclearmente armada como seu inimigo. Então, eu acho que toda essa questão, toda essa celeuma, poderia ser resolvida se o pessoal tivesse aceitado, tá bom, a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN, e talvez metade dessa preocupação que a gente tem hoje em dia já tivesse cessado.
Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Após a declaração do ataque do Putin, ainda sobre a Ucrânia, quer dizer, ele agora à noite falou, mando tropas militares irem para, sei lá, para a Ucrânia, algum linguajar parecido. Perguntaram para a China. E aí, China, o que acontece? Ele, não, ok, deve ser alguma invasão, alguma coisa, mas eu acho que ainda temos muita chance de continuar as negociações. O senhor acha que tem chance de continuar as negociações? E como a China pode interferir nessa geopolítica? Por princípio, os chineses vão dizer para você que eles são contrários a qualquer tipo de intervenção. Até porque os chineses vêm sofrendo várias tentativas de intervenção estrangeira no seu próprio território, seja em Hong Kong, ou na parte oriental, na parte oeste da China continental. Então você vê que os chineses olham isso com certo receio. Obviamente entendem que um apoio muito claro com relação à Rússia pode gerar aí alguns inconvenientes do ponto de vista econômico para a China. Então a China pesa muito isso, porque o objetivo chinês é chegar em 2049, quando completa 100 anos a República da China, eles querem chegar em 2049 com uma renda per capita de 20, 25 mil dólares. Eles sabem que qualquer coisa que altere este rumo, que altere esta trajetória, é bem porque é importante para a legitimação do próprio Partido Comunista e da própria liderança do governo chinês. Então, a China olha para essa situação com a Rússia, vê todos os aspectos que estão acontecendo ali e fala, olha, então a gente acredita ainda que a saída possa ser negociada, até porque, e isso é importante, nós ainda não vimos uma invasão, uma entrada completa dos exércitos russos, né, do exército russo na Ucrânia. Nem vimos uma ação intensa da parte de aeronáutica, né? Vamos recordar que, de acordo com as doutrinas desenvolvidas na área militar, uma das primeiras coisas, quando você quer ter uma ação efetiva sobre qualquer país, a primeira coisa que você manda é um ataque de bombas aéreas. Isso aí não aconteceu. O que você vê são bombas aqui e ali, e aí ainda a gente precisa apurar o quanto disso é, de fato, resultante de uma ação russa ou se não é também a parte da construção de uma narrativa contrária à Rússia. Uhum. Posso fazer uma também, já emendada em relação a essa questão? Professor, essa semana, deixa eu só me enquadrar aqui, que eu estou até torta aqui, acho que eu estou fora do quadro. Acompanhando toda essa questão, né? Principalmente, eu ouvi nessa sua entrevista você falando que se hoje a China se aproximasse mais da Rússia, ela poderia, na verdade, consumir todo esse fornecimento, caso a Rússia perca esse fornecimento, né, a Europa como cliente nesse fornecimento de gás, a China supriria essa demanda aí e até, na verdade, acabaria consumindo até mais do que a própria Europa. Pegando um pouco da sua fala e um pouco do que o professor também, Alan Gânio, falou essa semana, ele disse assim que o posicionamento do Biden, na verdade, só aproximou Rússia e China, o que pode acabar, de certa forma, enfraquecendo os dois arquirrivais juntos, enfraquecendo os Estados Unidos. Né? O Trump, ele fazia uma política ali, um pouco mais de uma melhor, boa vizinhança com o Vladimir Putin, e o Biden não fez isso. Na verdade, ele acabou dando um pouco mais ali de força para o Putin se aproximar da China. Você acha, eu gostaria que você explicasse um pouco dessa questão, né? Desde 84, a China ela já não é mais autossuficiente na produção do próprio petróleo e do próprio gás. Isso pode realmente acontecer? Você acredita que realmente, caso a Europa deixe de consumir o petróleo e o gás da Rússia, a China pode acabar entrando aí, substituindo
essa lacuna aí da Rússia? Ela pode, e porque ela pode também deslocar os eixos que lhe fornece atualmente, não é? Então, os chineses aí, em razão... A China não é um país que acredita muito na questão de alianças, porque alianças podem colocar você em situações muito complicadas sem que você tenha razão para participar daquilo. Você vê que o princípio todo da OTAN é o princípio de aliança, que é uma coisa que vem justamente do processo de desenvolvimento dos Estados europeus, que como todos são pequenininhos, eles sempre precisavam estar aliados um ao outro para conseguir vencer aquele que fosse um pouco maior. Então, essa questão aí histórica se desenvolve depois do conceito de Estado, que vem lá do século XVII. Então, a China olha para isso com uma certa dúvida, não é? Porque também não podemos esquecer que Rússia e a União Soviética e China eram parceiros, só que entraram numa guerra em 1969. Né? Houve um confronto ali relativo a fronteiras. Inclusive, esta semana, nós estamos comemorando aí os 50 anos da visita do Richard Nixon à China, quando ele retoma e começa o processo de aproximação com a China. Esta semana agora, em que o Richard Nixon chamou até como a semana mais importante da história do mundo, que foi esse processo de aproximação dos dois países. Então, quando a gente nota tudo isso, a China pode absorver. Claro, ela vai fazer a realocação daqui para lá, talvez o que os sauditas vendem não seja igual, mas não podemos esquecer que a China tem 1,4 bilhão de pessoas, está se transformando no maior mercado consumidor global e ainda tem uma grande parcela da população que pode consumir e pode aumentar aí o seu nível de consumo. Então, a Rússia tem ali uma possibilidade grande de encontrar na China um comprador relevante de uma grande parte daquilo que ela produz. E não se esqueça, né? Veja só, os dois grandes fornecedores para a China de petróleo seriam a Rússia e o Irã, que são justamente dois dos países que mais sofrem sanções atualmente. Inclusive... Deixa eu só emendar uma pergunta para o senhor. Pode, fica à vontade, Cabral, fica à vontade, depois eu complemento aqui. É só sobre China mesmo. Você acha que tem chance da China invadir Taiwan nesse embalo? Você sabe que eu estava pensando sobre isso outro dia no carro, aí um amigo meu me perguntou isso também. São situações e circunstâncias diferentes, né? Você vê, quando você olha ali para a situação da Ucrânia, você vê que já houve uma movimentação russa, você tem uma grande parte da população que são justamente os dois lugares onde surgiram as duas repúblicas. E a forma da China fazer as coisas é um pouco diferente, né? Porque a gente sempre diz que o chinês sabe guardar o silêncio estratégico e tem a paciência chinesa e a perspectiva de tempo chinês. Obviamente que o presidente Xi Jinping certamente gostaria de ter, dentro do seu legado histórico, a reincorporação de Taiwan à China continental. Mas é um processo que pode ser dificultado. Nós vemos aí os americanos colocando muito dinheiro e vendendo muitos armamentos para Taiwan, e justamente o presidente Xi Jinping não queria, provavelmente não vai querer entrar numa guerra nesse sentido, e economicamente hoje em dia a China é o principal parceiro de Taiwan, e à medida que o tempo vai passando, esses laços vão ficando mais e mais intensos. Então, pode ser que não aconteça dessa forma, de uma maneira mais violenta, como a gente está vendo aí, né, porque não seria interessante para a China neste momento. Mas se você pensar, quem imaginaria que Hong Kong um dia voltaria a fazer parte da China? Esperaram 99 anos para isso. Agora, Paula, tem uma pergunta aqui, hein? Pode ir lá, Rafa. Então, professor, eu queria te perguntar sobre uma outra questão, né? Hoje, mais cedo, a gente estava falando com um outro professor de Relações Internacionais no TOP, e ele estava falando justamente sobre essa briga ser muito também de cachorro grande, né? Essa briga entre
Estados Unidos e China, no fim das contas. Só que a gente vê nos Estados Unidos que todo dia tem declaração. Todo dia ele fala, todo dia ele tem que inspecionar, todo dia ele está falando com a OTAN, com a ONU, enfim. E a China, a última vez que ela falou foi no dia 4 de fevereiro, uma vez pública, que foi, foi quando teve lá antes dos Jogos de Inverno, o Xi Jinping com o Putin. A China não está muito quieta, não? Não é para se preocupar que a China está tão quieta assim no meio dessa história toda? Foi o que eu falei, né? O silêncio estratégico. Né? Porque os chineses sempre têm um ditado que eu gosto muito, né? Quando dois elefantes brigam, quem sofre é o solo. Né? Quem sofre é o solo, quando você tem dois elefantes brigando, nesse sentido. Mas os chineses guardam aí um silêncio estratégico justamente porque eles querem ver como a situação vai, quais são os desdobramentos. Os Estados Unidos fazem declaração de 2 em 2 dias, eles precisam colocar pressão nos países membros da OTAN para que eles contribuam. Né? Não vamos esquecer, são 30 países, e você precisa convencer, por exemplo, os turcos. Né? Os turcos têm um relacionamento muito bom com os russos. Então você precisa convencer os turcos de que eles vão ter que entrar num barco e que eles vão ter, eventualmente, se fosse fazer qualquer coisa, uma ação contra um cliente importante deles. Você tem os italianos. O Mário Draghi falou, olha, vamos fazer sanções, mas vamos tentar tirar a parte energética, né, a parte de energia da situação, porque justamente ele entende, né, e que o aspecto de um incremento no preço de energia na Europa, neste momento, seria traumático, porque até mesmo você vê, né, no discurso do presidente Biden hoje, uma das preocupações que ele teve foi justamente o preço da gasolina e a questão inflacionária e o impacto que isso vai ter no aumento do preço do petróleo e que vai, com certeza, gerar uma situação difícil para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Então, os chineses guardam aí o silêncio estratégico porque eles não querem colocar mais lenha na fogueira e querem observar aí como o desdobramento se fará, mas justamente mantendo esse silêncio estratégico, dar também, se necessário, a possibilidade de servir como intermediário importante tanto entre China como Estados Unidos. Uhum. Maravilha. Ô, professor, eu vou fazer aqui vou fazer aqui minha última pergunta para o professor, falo última porque daqui a pouco estarei ao vivo no estúdio da BMC News, né, e aí depois eu vou deixar a bola aí, tocando aí com o Rafael Lara aí, mas, ô, professor, eu estava juntando todas essas questões aí, tentando entender, né, a minha primeira pergunta foi falando de invasão. Você me trouxe a questão da ação humanitária, né, que muito provavelmente o Putin vai usar, né, esse termo. Isso minimiza, de alguma forma, essa questão como um todo, porque a gente já está vendo os mercados desabando, a Ásia caindo, a gente já está vendo as commodities disparadas, petróleo disparado, mas esse termo não foi uma invasão, foi uma ação humanitária, né? Minimizaria alguma coisa? Isso traria algo, sei lá, num tom menor do que uma possível guerra? A gente tem visto em várias agências de notícias falando que a guerra começou, mas a guerra só é concretizada se há um ataque ao contrário também. Por enquanto, a gente não está vendo Ucrânia reagindo, apesar de dizer que vai ter possibilidade de ter uma reação. Mas esse termo ação humanitária, o que na prática isso significa? Bem, se você tivesse uma declaração de guerra, você poderia impor outros tipos de sanções, no sentido de fortalecimento militar maior da Ucrânia, ou no sentido de travar algumas coisas, por exemplo, fechar todos os voos para a Rússia, uma série de coisas que poderiam ser feitas se você tivesse uma ação maior. No caso, quando eu falo ali que não é uma questão de invasão, que os russos estão utilizando essa argumentação, o objetivo é justamente tentar esquivar-se de outros tipos de obrigações e outros tipos de sanções que eles poderiam eventualmente sofrer. Se você reparar, a mídia toda falou, né, que as sanções que fizeram agora contra a Rússia foram muito light,
né? E elas foram light justamente porque não havia elemento para você dizer, olha, não, vocês ocuparam, não, vocês fizeram aí uma guerra de ocupação. Então foi nesse sentido que muda a perspectiva e os instrumentos internacionais que você pode aplicar. Afinal, também você não pode tentar dar aí um remédio quando você ainda não vê a doença, né? Então, é por essa razão que os russos têm sido aí cuidadosos na maneira de administrar toda essa situação. Maravilha. Professora, quero eu me despedir de você, também Giovanna Locatelli, já me despeço também, eu sei que a Giovanna também, daqui a pouquinho estaremos juntas na nossa programação ao vivo, aqui da BM News. Eu vou me despedindo de todos vocês que estão aqui no chat também, obrigada aí pela audiência, continuem aí na nossa programação. Professor, obrigada. Cabral, obrigada. Rafa, muito obrigada. Giovanna, obrigada. Toquem o barco aí, Rafael, a bola é contigo agora. Eu vou descansar pelo menos um pouquinho, amanhã estarei, amanhã não, né? Daqui a pouco já virou o dia aqui, daqui a pouco estarei aí nessa continuação aí. Infelizmente, é um assunto que a gente não queria, mas estamos aqui. E também, desde já, quero agradecer toda a equipe da BMC News, todo o empenho de todo mundo que esteve, né, envolvido aqui de última hora nessa cobertura para a gente conseguir sempre trazer as informações dos investidores. Muito obrigada para vocês. Rafa, toca o barco aí. A todos, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Paula. Se espirrar, saúde, tá? Gil. Até mais, gente. Chefa, valeu, tamo junto. Bom, vamos continuar aqui o nosso papo, que ainda tem muito papo pra gente falar, né, gente? Dio, inclusive, antes da gente continuar aqui o nosso papo, Dio, queria agradecer também sua vinda aqui ao nosso plantão ultra especial da BMC aqui. É uma honra enorme sempre falar contigo. E é isso aí, viu? Bom descanso, daqui a pouquinho tem BMC News aí logo cedo, né? Abre o microfone. Não escutamos. A gente não tá escutando, Diogo. Então vamos por sinais, viu? Ó, aqui, ó, adoro você. Não tô te ouvindo, Te adoro, ó. E bom programa amanhã. Bom, isso, boa. Vai colocar no fone. Enquanto isso, vamos Deixa eu fazer aqui, uma pergunta aqui, Rafa, antes de você continuar. Tá bom. Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta voltando à minha primeira pergunta que eu fiz para você. Os russos afirmaram que atacaram bases militares na Ucrânia. Se essas bases militares estão fora da região que eles consideraram independente, não pode ter uma apelação do tipo: por que você me atacou primeiro se eu nem te ataquei? Por que você me deu um tiro se eu nem te ameacei? Pode ficar isso da diplomacia? Veja, quando você faz uma ação militar, a primeira coisa que você faz é justamente nos alvos civis, não é? Nos alvos civis, não, nos alvos que têm importância militar. Então você vai em aeroportos, você vai em base do exército, uma série de coisas. O que eu acho estranho, e é por essa razão, é que não houve a contra-reação, não é? Se você já pode dizer, se a ideia de que houve este ataque, imagina assim, né? É a alegação, houve o ataque, por que ainda não houve a reação? Não é? Porque imediatamente você já deveria. Se a Ucrânia vem se preparando para a guerra, com certeza que já teriam mapeado onde os russos estão e já teriam tido um ataque contrário. Não é? Mas aí o que você tem? Na narrativa você tem somente os alvos ucranianos sendo atacados. Então, por essa razão, se você está sendo atacado, gera o princípio de legítima defesa. A primeira coisa que você vai fazer é justamente contra-atacar. Até agora não veio isso, né? A narrativa é que são somente os russos atacando alvos militares e nenhuma ação por parte da Ucrânia. Então, do ponto de vista diplomático, o que eu posso dizer?
né? Aí, quando você considera isso, quem está sob ataque? A Ucrânia? Sim, mas por que a Ucrânia ainda não respondeu? Entendeu? Então fica difícil de você entender todo esse aspecto se não há uma contra-reação. Porque é isso que eu falo, né? Na guerra, numa guerra que você enfrenta assim, a primeira coisa que é perdida é a verdade, ela desaparece, a gente não consegue encontrar, porque cada lado vai desenvolvendo a sua narrativa. E seria também professor, um ato de guerra, né? Isso que é importante. Seria um ato de guerra já, né? Aí dos russos, e como eles não querem ir por essa via, acho difícil de que tenham sido eles nesse momento que tenham feito isso. Professor, olha só, o papo tá bom, e como eu sempre digo, por mim, a gente ia até às 3 da manhã falando sobre isso. Hoje, eu acho que a gente nunca chegou tão perto dessa minha frase ser verdadeira. Mas, queria muito agradecer mesmo, de coração, você ter vindo aí no nosso plantão especial, uma honra enorme recebê-lo. Eu gosto de recebê-lo no horário normal, 4 da tarde, quando a gente está tranquilo ali, batendo um papo. Mas, esse horário, então, é uma honra enorme. Então, muito obrigado mesmo. Obviamente, volto a convidar mais vezes ainda, para a gente vai ter mais papo aqui na BMC News, certo? Não, perfeito. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês e é um encanto poder explicar um pouco das coisas que estão acontecendo. Perfeito. Então, professor, muito obrigado, viu? Até mais. Até mais. Então, bom descanso e boa cobertura para vocês. Valeu. Obrigado, abraço.